Olá, pessoal, bem-vindo a mais um ArcaCast. É muito bom a gente estar aqui no ArcaCast. E hoje a gente está recebendo o de sempre, né? Aquele que está sempre com a gente. Se apresenta aí. Mas isso é outra pessoa, que cortou o cabelo é outra pessoa. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E também a gente está recebendo aqui a nossa ministra local, Alexia, e o seu marido, cabeludo, Tiaguinho. Tiaguinho. Não, No diminutivo, Tiaguinho é uma ironia, né? Verdade. Sejam muito bem-vindos, gente. Se apresenta aí para o Obrigada. pessoal conhecer vocês um pouco. Meu nome, como já foi falado, é Alexia, sou ministra local, líder do Arca Júnior, dos juniores de 9 a 13 anos. Também sou pedagoga, dou aula para crianças de 5 anos e sou esposa de Tiaguinho. Fala um pouquinho de tu, Tiaguinho, também. Então, bem, como foi dito, foi muito bem argumentado aqui, né? Meu nome é Tiaguinho, sou casado com a Alexia, tô aqui, sou membro da Paz desde os meus 10 anos. Hoje eu tô com 33, então faço as contas. Cadê? Tô há 25 anos aqui, 25 não, 24 anos aqui na Paz. Hoje estou aqui liderando junto com a Alexia o Ministério Infantil, né, o Ministério do Arca Júnior, mas sou parte aí do louvor também. Louvor e já fui parte da mídia, então eu ajudo um pouco aqui, ajudo um pouco ali. Já fui parte de um monte de ministério, vamos dizer assim. E é bom que se diga, Tiaguinho, que, um exemplo, Tiaguinho foi meu líder de célula, você que não sabe, Tiaguinho e Carlinha foi meu líder de célula e tem uma célula de adolescentes, né? É como se fosse um plug hoje, né? É isso, exatamente. Era cheio, era muito menino. Era muito menino. E quando iam os menores que tu assumia lá no meu quarto, quando acabava, meu irmão, botava a mão na Que massa isso, essa informação eu não sabia, não. Porque assim, a gente tinha uma célula, né? Que quem liderava era a Tassiana, né? Isso. Eu tô tentando fazer a conta de que Tiaguinho é mais velho que... Não. Não. Eu só fui líder, mas ele é mais velho do que eu. Mas assim, eu acho que Tiaguinho, tipo, ele liderava com a idade que eu me converti, eu acho, né? Sim, era adolescente, pré-adolescente, porque era a idade da gente, né? Porque no caso eu me converti com 15. Sendo que quem liderava na época que eu comecei na célula era a Tassiana ainda. Sim. Aí depois que a Tassiana saiu, aí Tiaguinho começou a liderar com Entendi. Carlinha. E Carlinha foi a minha conselheira do acampamento, Aí, tá vendo? do Conexão. Minha primeira conselheira. Ô Carlinhos, a gente sempre começa falando da história dos dois. Mas eu vou fazer uma pergunta agora. A gente não vai esquecer de explorar a história dos dois. Mas, Tiaguinho, tu estás aqui desde o início da Paz. E a Paz, ela é uma igreja que ela começou, como toda igreja, né? Aquele ambiente reduzido, né? Como toda igreja normalmente começa. E hoje ela cresce, só que eu que cheguei com ela maior já, eu não deixo de sentir um ambiente família. Ou seja, a Paz é uma igreja que cresceu, mas não deixou de ser uma igreja família, né? Como foi tu ver essas mudanças que aconteceram na Paz, mas eu percebo que sem perder a essência? É muito louco. Porque se a gente para pra olhar assim, do âmbito físico, né? Metade das coisas que a gente vê hoje aqui não existia, né? Por exemplo, ali na frente o auditório era uma piscina com peixes, por incrível que pareça, e árvores aqui no meio dela, inclusive, né? Hoje é um auditório. Então, assim, é muito bacana, porque assim, eu cresci muito nesse ambiente igreja, família, hoje a maioria da igreja são meus tios e tias, tá ligado? Hoje eu não conheço, eu não consigo chegar... Literalmente, né? Eu não consigo chegar, por exemplo, pra... vamos lá, Jason, Supermercado Leão, por exemplo. Eu não consigo chamar ele de Jason. Eu vi isso já, eu achei estranho. Jason pra mim. Sandra, oi, tia Sandra. 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 Pastor Henrique. Ou é tio Henrique ou Pastor Henrique. Ou é tia Sandra, entendeu? Porque me viram pequeno. E daí a gente, né, foi crescendo junto. E graças a Deus que eu ainda consigo acompanhar essa turma aí que Mas a começou. disparidade aqui é grande, Eita, né? não. E ele fala por dia e eu... Aí chega, né? Como foi o conhecer vocês e o processo de conversão de vocês? Tiaguinho, pelo que eu vi, se criou na igreja, né? Basicamente, desde os 8 anos, eu morava na Vila da Aeronáutica, aqui próximo, na Ivo Borges, onde era a célula, né? E quando eu era pequeno, assim, menor, antes de vir para aqui para Paz, eu fazia parte de uma igreja
Era presbiteriano, eu só não lembro o nome agora. Que era perto lá da vila. E a gente ia a convite de uma irmã que também morava lá na vila, né? Levava a gente, não sei se você lembra de Tia Edna. Eu lembro. Tia Edna levava a gente lá para essa igreja, então a gente ia para a escola dominical, a gente ia para a colônia de férias. Então a gente foi tendo um contato assim com Jesus, com Deus, assim, nessa idade. Eu com 8 anos, Carlinhos com 6 anos, 7 anos. Então, daí foi através de um convite de um casal aqui, amigo dos meus pais, que se tornou amigo nosso, consequentemente. E trouxe a gente para cá, para Paz. A gente conheceu, gostou da dinâmica da escola dominical, que no começo dos primórdios ainda não tinha. A gente corria muito dentro do templo, levava muito puxão de orelha do pastor, que hoje é bispo, mas levava puxão de orelha do pastor. Aí depois surgiu a escola dominical, né, e a gente foi fazendo parte, e daí então foi só, né, crescendo nesse âmbito. E de fato assim eu vim a conhecer a presença do Senhor, a ter mais afinidade com o falar do Senhor ao meu coração para os 12, 13 anos de idade, num acampamento do Fator Medo. Eu lembro do Fator Medo. Aleluia. Esse acampamento marcou, né? A vida de muita gente. Muito, cara. Foi daqui, da paz. Era Fator Medo, aí era tudo sobre medo, mano. Era a Tudo brincadeira. relacionado a medo mesmo, Medo. a fobia, assim, algumas coisas. Inclusive de manifestações do próprio Espírito, né? Que a galera botava nossa, porque tá falando em língua, meu Deus, calma, né? Não, como devagarzinho a gente vai entendendo como é que as coisas funcionam. Massa. E você, Alex? Eu vim através de uma amiga e passei um tempo, né, vindo para os cultos, que o Conexão era lá do outro lado da rua. E aí eu tive a oportunidade de ir para o acampamento. Eu disse, ó, meu presente, cheguei em casa, eu fiz, meu presente de Natal vai ser o acampamento. Que massa. E aí eu fui para acampamento, foi a minha primeira experiência com Deus, né, assim, foi o meu encontro. Tu já via Tiaguinho, né? Assim, Já vi, é gatíssimo. É. Mas já via, mas não tinha contato, né? Era Tiaguinho do Louvor, Tiaguinho guitarrista, né? Eu conhecia, assim, por nome. E na hora da oração, né? Senhor, Senhor, vem aqui, Deus. Não, tô brincando. Nunca tinha... Sempre olhava eles como, assim, como parte da igreja. Mas nunca tive, assim, aquele... Muita gente pergunta, né? Alexia, tu já tinha aquele olhar pra Tiaguinho desde aquela época? Não, nunca tive. É porque, eu sei por quê. Por quê? Porque Tiago era Porque ele- cabeludo. Tinha cabelo. Tinha cabelo. Aí não atraía. Ou seja, se você é um jovem e não tem namorada, o problema pode ser o cabelo. Ou a Pode barriga ser, muito pode pequena. ser. Pode ser relevante. Ai. Mas assim, nunca tive esse olhar pra ele, não. E aí eu comecei, né, a minha caminhada depois do acampamento. Comecei a fazer parte do louvor, fui pro Happening. E passei um tempinho afastada da igreja, né, no ensino médio, me afastei. Passei, eu acho que uns 2 anos e meio, mais ou menos, não foi, Carlinho? Foi, Mais eu ou lembro que menos tava isso. voltando naquela época que a gente fez uma ação, não foi no Foi. Do Despertar Tudo isso Débora. que tu tá falando, não existia Tiaguinho na tua Não. vida ainda. Não existia, até a minha volta, depois de 3 anos, não existia. Nem imaginava mesmo, assim, a gente vinha, fazia parte das escalas juntos, falava, conversava e tal, mas até então, Deus não tinha dado aquele... Ei! Ô, Alexa, e tu sente do tipo assim hoje, né? Poxa, eu me acabei me afastando do convívio de igreja por conta de tal situação, tal motivo. Tu sente hoje? Tu consegue visualizar? Consigo. Foi muito da influência, foi muito da orfandade que eu tinha assim no meu coração, porque eu me sentia rejeitada, sem sentido, né? Que não era, né? Não era de fato rejeitada, era coisas que eu alimentava no meu coração. Então, me sentia rejeitada, me sentia que eu não fazia parte, mesmo as pessoas me incluindo, eu achava que eu não era parte. Então, com a influência de fora,
eu disse, então esse grupo aqui me aceita, então vou ficar com eles, né? E Esse grupo me dá o que eu quero, né? exatamente, o que eu achava que completava, né, naquele momento. E aí eu passei esse tempo e foi um tempo que hoje eu percebo que foi muito destrutivo na minha vida, mas que ao mesmo tempo hoje eu percebo o quanto eu aprendi com essas vivências do passado, sabe? Não reviver, mas é aquela questão, né? De olhar para trás e ver o quanto Deus trabalhou na minha vida para chegar até aqui, sabe? Massa, que massa. Que massa. Aí, mas assim, fala um pouco como foi o contato com o Tiaguinho, assim, você reviver, né, esse processo pessoal seu com Deus e ao mesmo tempo chegando um príncipe na sua Coitado, vida. carequinha. É isso aí. Cara, não faz sucesso, meu gente. Tu sente que a frase que é um clichê no nosso meio, que é assim, Deus não une pessoas unipropostas, né? Tu sente isso hoje? Eu sinto e foi um pedido mesmo que eu fiz ao Senhor. Quando eu voltei para a igreja, eu passei esse tempo, assim, o tempo de solitude, né? Para tratar muitas coisas. E eu percebo nesse caminhar o cuidado de Deus, a necessidade que eu tinha realmente em Deus para que Ele fosse trabalhando em várias áreas da minha vida, né? Que massa. E aí teve uma pessoa que fez assim, Alexia, ore especificamente. Tem medo de orar especificamente? Mas é porque a gente já foi tão ferida, né? Exatamente. Você acredita, né? E aí eu disse, não, eu vou dar esse passo de fé e vou orar especificamente. Eu disse, Senhor, eu quero uma pessoa que tenha o mesmo propósito que o meu, né? Que faça parte do mesmo ministério que o meu. E aí, por muitos anos... Porque parece uma eternidade. Quando a gente E espera. assim, não foi muitos anos, né? Quando a gente vê, não foi tanto tempo assim, né? Mas foi a questão de perseverar na oração, né? E aí, a gente teve uma vez que estava aqui escalado num culto, e ele fez assim, ei galera, vamos pra McDonald's, vamos comer e tal. E eu penso, ninguém foi, só eu aceitei. No chamado E do assim, ela aceitou. E não Olha o propósito foi, de chegar na com, tipo assim, nenhuma intenção de nada. Nada. Poxa, eu vou, né? Bora. E a gente foi, conversou, ok. Fui pra casa, né? Ele me deixou em casa e tá tudo certo. E aí depois veio o Cross, não foi? O Cross Word. E eu tava servindo como um líder de célula e ele tava no louvor. E do nada, realmente, Vino fez assim, ei, olha, gente, eles não dariam um casal massa? O pupilo chegou. Foi muito questionável. Senhor, é isso mesmo? Será? Não, e eu Será que disse, não? não, minha gente, nada a ver. Porque, tipo assim, ao meu olhar, realmente não tinha nada a ver. Tipo, pra mim era, tipo, muito distante. Poxa, eu vou namorar com o Tiaguinho, Galã do louvor. ele não vai me olhar. É grande. Mas sabe o que é isso? É a questão da identidade. né? Exatamente. E aí, depois disso, foi que deu aquele... Poxa, mas será? E aí Deus foi movendo tudo, né? A gente foi, se encontrou no garagem, e se encontrou num casamento de Tassi e Miguel. Foi. E foi Foi acontecendo, conversando. as coisas foram Tu acontecendo. olhava pela janela, aí via Tiaguinho. Nossa. Mas foi muito assim. E eu percebo muito que foi realmente o trabalhar de Deus. Porque foi uma coisa tão leve, né? Porque eu tive muitos relacionamentos destrutivos, né? Fora da igreja. E eu fui vendo, assim, o trabalhar de Deus, o como as coisas foram fluindo, né? Depois de um ano de namoro, a gente já noivou e depois
casou, eu disse, eita, poxa, É rápido, né? foi rápido. Mas foi no tempo de Deus, sabe? Amém. Tempo, eu ainda digo mais, foi na permissão mesmo. Porque assim, a gente fica. Quando a gente coloca os pensamentos voltados para possibilidades, principalmente de casamento, né? A gente olha assim, meu irmão, eu não sou um cara que tem dinheiro, sou um cara que trabalha ganhando 1.200 conto, 1.300 conto. Não vou conseguir bancar um casamento, né? Poxa, veio de presente o casamento, né? A data, como foi feito todo o processo, assim, foi um presente do Senhor na vida da gente, sabe? Mas isso aí também é aquela velha história, né? Os exercícios que a gente faz de fé é o ganho de valor, né? Pra gente. O valor não é... Tem gente que tem uma conta bancária muito grande e não tem isso como um valor, né? Pra sua Verdade. vida. O valor é outra coisa. Uhum. É tipo, não casa porque eu vou perder no meu orçamento isso e aquilo. Então eu vejo muito, assim, tem jovens, às vezes, que não casam porque, assim, não, se for casar, vai sair tanto do meu dinheiro para o aluguel, tanto para energia, Isso. tanto para não sei o quê. Vai Se eu sobrar o ficar quê na pra casa mim? do meu pai, Eu não tenho nada com isso. mas tá é ligado? porque isso não é valoroso. É. O casamento não é valoroso. Dividir a vida, né, o sacrifício. Então, isso são valores. Porque eu digo, sempre que eu vou celebrar um casamento, isso aqui é um exercício de fé. Isso aqui não é uma festa. Por mais que a gente pague muita conta, não é uma festa. Isso aqui é um culto, é uma compromisso. vida que a gente se propõe a viver com Deus. Né? E mudar essa mentalidade é muito difícil. É porque- você abrir mão do seu próprio eu, das suas próprias vontades para poder estar junto, para poder caminhar junto, né, para fazer o outro feliz, né? Você abrir mão mesmo assim de muitas coisas, né? De pressupostos, de preconceitos, do que a sociedade fala, do que você acha como família, de onde você veio, né? Para poder estar ali junto, para poder Até pela caminhar questão junto. mundana também, né, Alexa? De comparação, de tudo. Isso. Porque nesse último casamento que eu fiz agora, eu até falei, eu disse, olha, isso aqui é algo extremamente sacro, é um culto, né, a Deus, porque isso envolve você parar e dizer assim, caramba, agora eu vou viver algo que Deus preparou para mim, cujo propósito é que Deus seja manifesto. Então, você ver essa dimensão é muito difícil. Por quê? Porque, tipo, se eu não casar agora, eu posso viajar quando eu quiser, né? Eu posso Realizar posso ter um sonho carro melhor. Você com Eu posso, exato, eu posso ter um carro Essa é a melhor. cara da nossa geração. Exato. A nossa geração, ela, assim, cada geração ela acaba tendo uma imagem, né? Que ela passa. É E a nossa idolatria, né? é muito egoísta. Ela é egoísta. E é interessante que Egocêntrica, né? eu tava vendo, inclusive, um podcast que me fez ter esse estalo, né? Deus se manifesta a nós em 3 pessoas, já mostra uma ideia de comunidade. E no início da fé cristã, existia muito isso no povo, porque a ideia das comunidades tribais, de você participar de uma tribo, era a ideia de que Jeová, né, ele tinha um propósito para a minha tribo, aquele pensamento de coletivo. Do que a gente tem hoje, por exemplo. E eu até fiquei me perguntando sobre isso quando eu vi, que caramba, quantas vezes você parou e orou pela sua igreja, sabe? Não pense como uma visão de ministerial, tipo, pastor, você enquanto pessoa, qual dos seus sonhos envolve a sua igreja, a sua comunidade de fé? E o casamento é muito disso. É lógico que existe o dom, a pastora Juliane até falou num dos primeiros podcasts algo muito interessante. Juliane, né? Se fala Eu Juliane. falei Juliane, é porque no podcast eu falei Juliana, gente, mas libera perdão pra mim. Ela falou, ser solteiro é dom de Deus também, mas eu enxergo no casamento um exercício tão grande da nossa fé. Porque quando eu vejo, teve um dia que eu tava falando, quem me conhece sabe que estou com a minha amada Alana. Quem conhece ela sabe, mas teve um dia que eu tava assim, no meio de ela fez algo, né? Eu lembro que eu tava assim, eu ia orar e eu disse, Deus, o Senhor sabe que eu não suporto isso. E ela tem justamente isso, Senhor. E eu senti que era como se, naquele momento, eu dissesse assim,
eu quero trabalhar isso. Ela vai ter isso e você vai lidar com isso em casa para você crescer Exatamente. nisso. E casamento é isso, é a gente crescer em comunidade visando um propósito que Deus tem para nós. Quando eu vejo essa ideia de você não casar pelo egoísmo, como você disse, enquanto estava falando, estava me perguntando, o jovem, quando ele faz isso, ele deveria se perguntar, onde está meu coração, né? Se eu acho Lembrando que que... isso não é só jovem, não. Os adultos também estão Também. nesse complexo. Muitas não querem vezes casar, até- terminam um casamento por causa disso. Né? Eu até falei, eu disse assim, ó, gente, não é porque o mundo hoje está destruindo a ideia do casamento que ele deixou de ser o plano de Deus. Ele deixou de ser algo que é do coração de Deus. Ah, porque as pessoas casam e deixam de estar juntos por qualquer motivo. Sim, problema das pessoas. Mas a vontade de Deus ainda permanece a mesma. Se as pessoas são egoístas demais, pensam em si demais, isso aí é a narrativa que sempre existiu. Né? Mas o que move o coração de Deus é a família, né? Então, E vale a pena até ressaltar aqui, se você não assistiu, assistir, que o podcast com o pastor Jason, a gente falou rapidinho sobre isso e algumas coisas me marcaram. E uma das que marcou foi isso, quando falou sobre casamento, e ele falou assim, as pessoas hoje, elas se casam, porque foi dito assim, ele disse, poxa, toda separação envolve dor, né? Então eu não tenho coragem de chegar para uma pessoa assim, muitas vezes até da igreja, ela se separou por qualquer motivo. O que eu consigo enxergar é que talvez ela tenha casado por qualquer motivo. E aí, quando você casa por qualquer motivo, Isso. Qualquer a motivo. lógica, qualquer motivo basta. Qualquer motivo. Que é a ideia, e é muito importante talvez falar sobre isso. Sabe por quê, Alexia? Ter o motivo certo para casar não necessariamente envolve tempo, né? Exatamente. Às vezes tem gente que demora 7 anos para casar, mas não está Não com o tem motivo motivo. correto, e pessoas que casam rápido e estão com o motivo certo. é Exatamente. porque, um exemplo, quando a gente. Eu sei que isso é um assunto super importante, né? Para os jovens, assim, porque a gente tem aquele sonho, né? Geralmente, muitos De têm um formar a sonho de formar a família. família, tudo. Mas Que talvez hoje já não tenha tanto sonho Tanto. assim. Hoje em dia você já não vê mais isso. Pelo contrário, infelizmente. Infelizmente. E assim, você resgatar e ressignificar o propósito disso tudo, né? Diante de uma narrativa tão opressora, no sentido de acreditar tão sem esperança, né? Uhum. Nas pessoas, nas instituições que Deus criou, né? Porque eu acredito que a família é uma instituição que Deus criou, né? Então, é a criação de Deus, né? Então, você acreditar nessas coisas envolve um exercício de fé. Então, você acreditar que você é reino de Deus, que você é a igreja do Senhor, que você é sacerdócio santo, isso tudo envolve o quê? Não é um resultado seu, porque a gente sabe que ninguém é merecedor de viver qualquer tipo de propósito de Deus na sua vida. Mas envolve um renovar a cada manhã a convicção e a esperança de que a gente foi vocacionado para essas coisas. Na né? questão do ressignificar, eu vejo muito assim, do processo que Deus tratou realmente na minha vida, né? Antes eu vinha de relacionamentos destruídos, né? Eu comecei a namorar muito nova, com 11 anos, de namoro dentro de casa. Então, desde os 11 anos eu vinha tendo relacionamentos destruídos que me destruíam e destruíam a outra pessoa, né? Também. E aí, fora o que a sociedade falava, que homem não presta, que homem é aquilo, que homem é assim, homem não muda porque homem é daquele jeito. E aí Deus ressignificou tudo que eu tinha de construído, né? Ele tirou o que eu tinha construído, Desmontou, né? desmontou, desconstruiu tudo e mostrou o verdadeiro plano dele do que é ser, do que é um homem, do que é uma família, do que é um casamento, né? Eu venho de uma paternidade que que eu não conhecia, conheci meu pai com 20 anos, então para mim a orfandade já era algo que tinha dentro do meu coração e que nesse processo todo Deus foi trabalhando, tratando, continua tratando, né? Porque é algo que a gente trata
o tempo todo, O né? casamento é um tratamento contínuo, né? Exatamente. Porque E aí, moda caráter, moda justamente. e aí ver o que Deus faz na nossa vida, né? De ressignificar as coisas, de reconstruir, para que a gente possa ter um casamento, uma base para um casamento saudável. É incrível, né? Assim, ver o trabalhar de Deus nos processos mesmo da nossa vida, né? Amém. Sabe uma coisa também que o nosso ministério na igreja ou em qualquer lugar que é serviço, né? Envolve a nossa vida. Então, tem algumas pessoas que querem separar, né? Não, lá na igreja tem um ministério, mas não tem. Você é aquilo, né? Que você é, não tem. Um exemplo. A forma como eu trato todas as áreas da minha vida envolve meu ministério. Né, minhas lutas, meus dilemas, tá ali no ministério. Então, não só as qualidades, como também as deficiências, dificuldades que o ministério vai propor diante de Deus e Deus vai trabalhando dia a dia. Como foi para vocês verem essa questão assim do ministério, dos desafios do ministério, com sua vida, com tudo? Como é que vocês veem assim Deus trabalhando? Porque eu acredito que não separa, né, as coisas, né? Assim, no meu caso, eu como desde novo aqui na igreja também participei muito novo, comecei a participar muito novo do ministério. Então, assim, eu tenho uma vivência ministerial grande, não só do louvor, participei da mídia, participei dos adoradores, Acampamento. acampamentos. Então, assim, a parte ministerial para mim, eu posso dizer assim, eu tenho visões muito sólidas enquanto ministério. Mas o Ministério Infantil para mim é algo novo para mim e algo que eu já comentei com o Alex quando a gente estava galgando trabalhar nesse sentido, assim, de forma integral, né? Samu é muito desafiante para mim. É uma coisa que é completamente novo, apesar de estar fazendo, servindo na mesma área que é do louvor, mas para criança a dinâmica é completamente diferente. Então, tudo hoje que a gente faz, que a gente direciona, ministerialmente falando, é tudo para a área realmente do Ministério Infantil. Né? Só acrescentando essa questão assim, porque aí depois a gente volta para esse mesmo assunto. Mas a questão, sabe o que eu vejo, Thiaguinho? Eu nunca tive dificuldade de servir. Eu já trabalhei em várias áreas ministeriais, porque a gente escuta, né? As pessoas dizem assim, não, eu sou chamado para trabalhar com isso, né? Aí eu fico olhando assim, porque, meu Deus, a gente é chamado para te servir. Seja lavando, já lavei banheiro, tudo que você. A gente já fez tudo, né, Tiago? Tipo, já lavei banheiro, já fui de cozinha. E acampamento, aleluia. Já limpei bunda de menino em acampamento, já fiz tudo. Então, assim, e assim, sabe uma coisa que eu vi? É que muitas pessoas pensam que ministério é a visibilidade, né? Então, um exemplo, eu vou pregar hoje, aí é como eu tivesse no auge. Não, o auge sempre foi. Aonde a gente estava, né? Não tinha isso, né? Tinha carreira de jogador. Tava pensando sobre isso agora, como essa informação que tu desse, ela fortalece isso. Veja, Tiaguinho foi o líder de cela do pastor Carlinhos. Quem tá ouvindo isso aí, principalmente quem é mais jovem, jamais pode pensar como se fosse assim, eita, ele passou então. Ele foi Tu tá ligado? Tia Mônica, que Sim. eu trabalhei com tia Mônica há vários anos no Arca Kids, ó, no Clubinho de Jesus, na época, né? E quando ela servindo com um apoio ali do meu lado, né? Ela fez, ô Carlinhos, eu posso te chamar agora de pastor? Eu falei, Mônica, deixa disso. Poxa. Tava aqui, tu e eu de novo aqui. Não mudou muita coisa, não mudou nada, né? Aí, mas aquela ideia é isso, pô. Família, eu hoje eu tô com um jovem, eu não sei como vai ser amanhã. Daqui a pouco esse jovem tá cuidando do meu filho e. Então, né? aí o que eu falo é justamente disso assim. Eu falei pra ela, ó, eu tenho muita dificuldade nessa área, porque a dinâmica é completamente. Mas eu tô aqui, sabe? Eu tô aqui, eis-me. Não é o ideal, assim, na minha cabeça, né? Não seria o ideal pra mim e tal, porque assim, eu ainda quero seguir o ministério do louvor, tocando com a turma e tal, não sei o quê. Quero. Mas o meu serviço agora é ali, no Arcaju. Então, eu tenho que realmente me moldar ao Ministério Arcaju, sabe? Dessa Claro, maneira. claro, É o e é serviço isso. ali mesmo, eu tenho essa dificuldade, mas eis-me aqui. Então tem que É o falar. que eu exatamente pensei ali, porque eu já vi muitos jovens dizendo, não, pai, porque minha área, eu falei, meu velho,
Eu até É digo onde isso pra galera. Fiz, ó, tiver que estar, vocês né? agora que Área estão. você tem engenharia, né? Você tem psicologia. Não é serviço, pô. Não tem essa, não. Como eu já trabalhei com criança, já trabalhei com adolescente, já trabalhei com casais, já trabalhei em escola bíblica, já trabalhei um bocado de coisa. E o que mudou? Nada, pô. Foi tudo serviço a Deus, fazendo pra E ele. é Então, o que eu falo assim, quando os meninos entram no ministério. Gente, a gente tem as equipes. Mas, se eu precisar que alguma pessoa que esteja na mídia fizer parte da dinâmica, a gente tá junto, é um corpo só. Né? Não vai, se não vai atrapalhar o seu serviço aqui e vai ajudar ali, vamos embora. Né? Então, é isso, é trazer a unidade, claro, né? Cada um tem uma função, mas é um só corpo. Então, se uma parte do corpo está precisando de uma ajuda aqui e outra ajuda ali, a gente tá aqui, né? Tá disponível, né? E assim, no início, foi desafiador, né, para Tiaguinho, porque, como ele já falou, né? Ele nunca se viu em ministério infantil, né? Infanto juvenil. Mas assim, o dizer eu tô aqui, né? Eu tô como seu apoio, eu vou lhe apoiar. Isso faz total diferença, não só para mim, mas como um casal também, né? No casamento. De dizer, hoje tem isso, amanhã tem aquilo outro, e a gente vai, vamos lá, vamos embora, a gente tá junto. Né? Ô, Alexia, e como é muito legal o teu caso, porque você tem uma vida, você é pedagoga e atua, e você também trabalha aqui na igreja com as crianças. Como é essa visão? Primeiro que tu falasse um pouquinho sobre os dilemas dessa geração que vem vindo, porque cada geração ela vai enfrentar alguns dilemas diferentes, porque da mesma forma que tem jovens ouvindo a gente, tem pais também, né? É sempre bom, eu mesmo sou pai, e aí eu gosto sempre de tentar ver qual é o dilema dessa geração, que é a minha filha no caso, quais são as questões, quais são as perguntas que essa geração começa a fazer para a gente lidar. Aí a minha pergunta é, você trabalha até num colégio cristão, né? Mas você vê que os dilemas normalmente de dentro da igreja, de certa forma, é o mesmo dilema que está lá São fora. os mesmos, São os né? mesmos. Porque a sociedade é uma só. Né? A criança que está aqui dentro da igreja é a criança que está lá na escola. Né? Então, os dilemas são os mesmos. Né? Principalmente na área da orfandade, da identidade, da aceitação, né? De quem eu sou. Né? Será que eu sou importante onde eu tô? Será que as pessoas se importam comigo? Porque em casa eu vivo isso. E na igreja já é outro local, nos jogos já é outro mundo, né? Na Competição, escola né? já é outro mundo. Então, quem eu sou? Se na cabeça dele, né? Eu tenho que me moldar a cada ambiente. E dilemas Né? precoces, né? Assim, Dile- dilemas que a gente acha que uma criança de 8 anos só iria desenvolver esse tipo de questionamento com 15 anos. Hoje em dia, o garoto de 8 anos está pensando como um garoto de 15, de Do an- antigamente, vamos dizer assim. Era nisso aí que eu queria chegar, vê. Eu tenho me pego... formação, né? A formação cristã Do nesse indivíduo, processo. né? E a formação cristã definindo, né? Como narrativa última, né? Essa metanarrativa, né? Que ela ultrapassa e engole as outras, literalmente, né? Ela vem como uma avalanche e sai tirando. Ó, isso aqui é mentira. Isso aqui é Isso quando mentira, você né? tem esse tipo de orientação. Claro, né? claro. Porque hoje a gente lidar com pessoas que não têm esse tipo de orientação. Que, por exemplo, o ponto de partida vem do filho e não dos pais. Vamos supor. Tem situações lá no ministério onde é a criança que é convertida, que conhece a Cristo e os pais E não. traz os Então, assim, pais. aí chegam perguntas pra gente, tipo, poxa, tio, mas eu sei que o carnaval é ruim, mas meus pais brincam o carnaval e eu E tenho que ir com agora? eles, e o que é que eu faço? Sabe? Então, assim, até o ponto onde a família entende que o Senhor é Deus e a criança está indo realmente por um caminho, está sendo ensinada assim, na igreja, ir por um caminho seguro, um caminho pleno, até isso acontecer, sabe? É um processo, né? Certo. E Já é show isso aí, que já mostra assim,
Ministério Infantil não é entretenimento, né? Não. É, Não é uma. Eu falo assim. Não é colônia de o Arca né? Júnior, Arca Kids não é uma salinha. Eles estão lá para cultuar, eles estão num culto, eles estão sendo ministrados, né? Não é uma salinha que eu boto só para eu poder assistir o culto. Não, de forma alguma. Né? O mesmo Espírito Santo que está lá dentro do templo, está lá no Tá auditório, com está lá no criança. Arca Kids e ele age, né? Ele transforma, ele molda, ele reconstrói, ele descarta as ilusões e traz a verdade, né? Da mesma forma que a gente é ministrado lá no templo, né? E promove uma estrutura que eles possam até tomar decisões, né, sobre si, sobre o mundo, sobre as coisas, né? Isso é muito Isso. importante, né? Esse repertório divino aí, para que eles, caramba, eu preciso funcionar da forma que o evangelho diz que eu tenho que funcionar, né? Eu preciso parar de me comparar com o mundo compara, eu E a preciso, gente, né, a gente construir isso. percebe uma diferença, né? Assim, daquelas famílias que estão engajadas, que vêm para o culto, que fazem parte, que fazem questão de se fazer presente, e aquelas famílias que vão e levam para um entretenimento, ou então, eita, hoje esse domingo deu para vir no culto, eu vou levar meu filho, né? E a gente vê a disparidade, a diferença, né? Porque Estamos em guerra. estamos em guerra, Estamos em exatamente. Ô, Porque- Alexia, tu falou um negócio antes. E eu ia perguntar, acabei esquecendo, lembrei agora. Tu falou sobre questionamentos. E eu acho que até já perguntei uma vez a você, mas acho muito massa tu responder isso aqui nessa mesa, porque mais pessoas vão ouvir. Que é o seguinte: o mundo ele não brinca com as crianças. O que ele expõe às nossas crianças não tá para brincadeira. E o que é que acontece? Existem crianças surgindo com questionamentos que não são de crianças. Aí, qual é o tratamento de acordo com a pedagogia na perspectiva cristã? Eu devo blindar o meu filho no sentido de prepará-lo para esses questionamentos? Como assim, Heitor? Questões que não é para uma criança, por exemplo, de 8 anos, e eu vou levar porque eu penso assim, é melhor que eu fale conforme a visão cristã do que o mundo mostra primeiro. Ou eu devo tratar como criança, porque ele é criança, e aí a questão é outra, aí é o risco dele se expor lá fora. Eu acho que a gente tem que encontrar um equilíbrio nisso tudo, né? Eu não vou infantilizar demais e colocar na minha cabeça que ele é uma criança e, não, mas ele não entende, e blindar a minha vida achando que ele não vai entender, né? Porque é uma autodefesa, né? Assim, o mundo É uma tá ali. reação, é uma reação. É uma defesa Defesa sua. de um pai, vamos dizer, que vê a realidade que o filho está passando, mas não quer chegar lá junto para não mexer, sabe? Fingir assim, Finge que não vê. que não vê. Até Né? porque eu acredito que Porque- seja um tempo difícil pro pai de Isso, lidar até com para isso, né? lidar com essas questões. Como é que eu vou falar pro meu filho? Como é que eu vou chegar até meu filho e dizer isso, aquilo? E será que ele vai realmente entender? São muitas questões, de um lado e do outro. E aí tem as duas vertentes, né? Ou se blinda e não fala nada, ou blinda dando o caminho, né? Diante da palavra do Senhor. E eu acho que, como a gente já tinha conversado, né? O diálogo aberto e sincero é a grande chave, né? Para você atingir o coração daquela criança, para você chegar até o coração dela, né? E envolve uma vulnerabilidade também, né, Alex? Porque às vezes, um exemplo, vamos dizer que o filho esteja passando por um problema que ele se sente rejeitado, não se sente amado pelos pais, um exemplo. Aí ele vai dizer, pai, mãe, eu vejo você brigando direto. Eu vejo que, né? Essas coisas assim. Então, vamos partir para algo prático. O pai, automaticamente, e a mãe, quando for conversar com esse menino, ele vai dizer o que ele vê, o que ele sente, tudinho. E os pais vão ter que reconhecer que o que ele vê realmente é algo que está desestruturado. Então, quando você vê um processo de cura nesse sentido, todo mundo é curado, né? Exatamente. Quando você se propõe... Uma família completa, né? Quando você se propõe a ouvir a luz do evangelho, a
a correção, né? A demonstração do evangelho. A correção, ele vai curar todos como um rio, né? Ele vai curar tanto o menino que vê e gera aqueles sentimentos de forma errada, como o pai que também tem esses sentimentos e age conforme um órfão, né? Nisso Isso. tudo, né? Então você vê esse processo de maturidade num lar, né? Também. A gente entende que esse tipo de processo ele não vem com muita facilidade, né? Vamos dizer assim, às vezes o próprio fato de um filho encarar um pai numa situação como essa é muito difícil, porque o pai é grosseiro, o pai, sabe? Ou então a mãe realmente não escuta, tá com a cabeça em outro lugar. Então, assim, literalmente se ajoelhar e pedir ao Senhor orientação, buscar o equilíbrio, né? A gente falando aqui de pai, vamos falar de pai e mãe aqui, para assuntos do dia a dia, dos dias de hoje, realmente buscar esse equilíbrio, porque assim, vai ter um momento em que se você infantiliza demais ou esconde muito, blinda muito, ele vai se interessar pelo outras assunto coisas. e vai procurar em fontes que E outro ele vai procurar em outros mestres. Então assim, se você não for sincero realmente com ele e falar de forma adequada ao que ele entende, né? Você precisa primeiro ter que entender como é que tá a cabeça dele, né? O mundo dele. Buscar aquele ambiente seguro para que ele realmente possa se abrir para você e buscar entender aquilo que você propõe. Sabe? Eu tenho um testemunho prático disso, assim, se você não me conhece, mas eu nasci num lar cristão, né, mas me desviei muito, e muito mesmo. Uma festa aqui. eu considero, quando alguém vem falar pra mim qual é o maior milagre que eu já vi, eu digo, quando eu dou uma olhadinha no espelho, eu olho. Mas, no meu caso, tinha um fator interessante. A minha filha identificava que existia 2 times dentro da casa. O time de mamãe e o time de papai. E, de certa forma, a gente até estimulava esse brincando. Você é time mamãe ou papai? E ela era do time mamãe. Porque papai fazia muitas coisas que magoavam mamãe. E eu cresci e não percebia que existia um muro sendo criado pela minha filha. E graças a Deus, o milagre transbordou e isso não existe mais. Mas uma frase que foi importante foi que dentro desse time mamãe e papai, ela costumava ter uma briga. Quem manda? O time mamãe ou o time papai? E uma das frases que eu acho mais emocionante que eu ouvi da minha filha foi quando a gente estava conversando sobre isso. E quando a Lana quis dizer que quem mandava na casa era papai, ela disse que quem manda na nossa casa é Jesus. Porque ela começou a perceber que tudo que a gente ia fazer normalmente, realmente a gente orava. E quando a gente vai orar sobre certas coisas de conquista familiar, normalmente a gente chama ela para orar junto. Vou dar um exemplo, a gente quer conquistar algo, aí a gente quer orar por isso, a gente chama ela. Foi o que eu percebi, ela começou a identificar que realmente papai não mandava na casa, mas era um bom motivo. Quem mandava era quem devia mesmo, que era Cristo. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Quando Tiaguinho falou orar, tem uma frase de Bel, né, que ela fala muito lá na cela, assim, que é: tudo começa no espiritual. E é real. Se você tem hoje um problema com seu filho, a primeira coisa que normalmente a gente fala assim, a primeira coisa é sentar e conversar, né? A primeira coisa é você orar por isso, porque é incrível. Acontece, oração é algo vivo, é poder vivo. Tem uma frase que diz assim: onde tem muita oração, tem muito poder de Deus, né? Amém. Então, o contrário também, onde não tem oração, você não pode querer um agir divino. Agora, deixa eu fazer outra pergunta para pregar o gancho, né? Como é servir juntos no ministério? Porque acontece também, né? De você estar na igreja e a sua esposa tem um determinado ministério, você outro, no caso vocês não, vocês servem no mesmo ministério integralmente lá juntos. Como é? Sempre foi assim desde que vocês casaram? Não. Na verdade, a gente sempre fez parte dos 2 ministérios. Exato. Eu fazia parte do louvor, né? E Tiaguinho também sempre fez parte do louvor. E aí Deus me levou para começar a servir com os juniores, né? E aí, consequentemente, vai junto. E ele foi junto comigo. No início foi muito desafiador, né? Porque servia no Arca Júnior e no louvor. Quando não estava no louvor, estava no Arca Júnior. E era assim todo final de semana. Então, chegou um tempo que realmente
a gente precisou sentar, conversar e ajustar, né, isso, porque estava se tornando algo que era algo que a gente não queria, né, que é se tornar um ativismo, ativismo. né? Então a gente sentou, conversou, né? Eu saí do Ministério de Louvor para me dedicar só ao Arca Júnior e ele conversou comigo, né? Que não iria abrir mão do louvor e nem da juventude, porque é o chamado dele, né? É onde Deus chama ele realmente para servir. E esse processo de entender foi desafiador, né? Porque muitas vezes tinha aquele momento, poxa, eu queria estar em casa, né? Mas a gente tem um compromisso, poxa, vamos ter um tempinho de qualidade e ainda não dá, né? Então a gente realmente teve que ajustar para que realmente pudesse fluir de forma saudável, né? Nossa. E é bom que se diga que sempre todo ministério vai haver sacrifício, Isso. renúncia, porque isso faz parte vamos dizer assim, do ser de Deus em nós, né? O ser de Deus em nós, ele não chamou o discípulo, não, eu vou chamar vocês, mas é pela metade, viu? Não. Vocês podem ter o que vocês querem e a outra metade vocês dão para mim. Ele chama tudo, ele quer tudo, por completo. ele quer exclusividade, né? Claro que a gente vai buscar o equilíbrio, ninguém tá falando para ser um ativista na igreja, às vezes está mal de saúde, está mal disso, está mal daquilo outro, né? Não tá bem no casamento, então não se trata disso, né? Seria irresponsabilidade e nem seria o ministério de Cristo em nós, né? Óbvio. Mas é importante que se diga isso, porque eu vejo, não sei se vocês têm essa sensação, eu vejo que a gente tem jovens que têm medo disso. Tem medo de assumir compromisso, de entregar, né? de entregar, tem medo dessa renúncia, tem medo de abrir mão do seu é o estágio, conforto, né? né? E é o estágio, porque eu vejo é como se parasse, sabe? Eu não sei se tem essa sensação, é como se parasse, parou ali. Sim. Né? Até aqui eu vou. Até aqui eu vou. O próximo nível, eu não vou. Eu ainda não tô pronto. Porque, Próximo nível. ou tipo assim, é um local muito estranho, né? Eu não quero ir além, porque senão eu vou ter que abrir mão de mais coisa e eu não tô preparado, né? É sair muito da zona de conforto, né? É sair Isso só me traz a questão do jovem rico. Ele chega, inclusive foi uma E frase- ele faz muita coisa. Já faz muita exatamente. coisa. E uma coisa que me marcou foi, eu não lembro o que foi, gente. Mas é porque você pode olhar que esse nível aqui é um nível que até onde o seu mérito entrega. É até onde suas qualidades são entregues. Né? Você tem dons, né? Talentos, você consegue chegar ali. Mas eu vejo muito assim, quando eles vão passar desse nível, vai ser exigido tudo. Entende? Vai ser mais dependência, mais renúncia, mais entrega, sabe? Então, é aqui que o calo aperta. Eu já vi muitos sucumbirem quando chega nesse nível. Porque quando chega nesse nível, vem mais desafios, Aí aqui vem a convicção. Porque casamento, ó, por que o pessoal termina? Porque só chega aqui. A Não vai pro próximo superficialidade, nível, né? Não vai pro próximo nível. Não quer dizer que seja fácil, né? Mas que se Deus chama, você tem que dar esse passo de fé. Exato. É a dependência mesmo, é você dizer, Senhor, é aquele eis-me aqui que eu disse lá atrás. Eu não disse eis-me aqui até aqui, né? Para onde é que o Senhor quer me levar? E dar aquele passo de fé e só confiar. Ô, Carlinhos, tu desse uma deixa que a gente com Tiaguinho não pode deixar de falar, né? Que é sobre você ter talentos, né? Você tem um talento natural e o chamado. E normalmente anda associado, mas não necessariamente, não é isso? E eu queria que tu falasse um pouco disso sobre louvor. Porque eu já vi algumas pessoas falando sobre louvor. Inclusive, eu tenho um parente, né, que quando ele estava nessa questão de louvor, a gente conversando sobre, foi um papo muito bom, porque o papo era até onde é o talento e até onde é a questão de ser chamado. Porque a questão não é cantar bem. Você está ali para cantar bem, você está ali para guiar, auxiliar que a igreja adore ao Senhor. Então, isso é um chamado. E o ministério de louvor, a gente vai ter, acho que um podcast só sobre isso, né? É um ministério que... Agora, venhamos e convenhamos. Muitas das coisas que as pessoas trazem para o ministério de louvor, na verdade, está em tudo.
Só que o ministério do louvor muitas vezes é mais aparente. Então, a Quem realidade tá é mais essa. disposto, né? Isso. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a adoração, porque é o seu ministério, né? E eu queria que tu começasse sobre isso, essa dualidade, né? E a Alexia também gosta muito É. disso, né? Não sabia Cara, que ela tinha sido, não. ela- Dá até pra pegar o violão aí, dá até pra pegar. Cara, assim, é uma linha muito tênue, assim, em certas situações, né? O talento, ele se torna uma ferramenta na mão do Senhor para que a adoração aconteça e a gente possa atuar na vida de outras pessoas também. Né? O Senhor atuar na vida de outras pessoas e atingi-las e tal. O dom também é uma ferramenta, mas é uma ferramenta presenteada. Como assim? Porque o talento, o cara às vezes nasce com talento. Por exemplo, tu já ouviu falar no ouvido perfeito? Não. Eu já ouvi falar. O que é o ouvido perfeito? O cara escuta do outro lado da esquina um sino tocando, ele sabe que tom tá aquele sino. É o que a gente chama de ouvido perfeito. Isso é um dom. Não tem cara com biológico. É biológico. Não tem cara que desenvolveu uma habilidade do negócio só com muito Eu treino. mesmo escuto, meu Deus, que bexigueira é isso, cara? Com muito treino acontece, mas tem Obrigado, só E eu escutar, né? Tem gente que consegue desenvolver esse dom novo, mas ele pode desenvolver essa habilidade de ouvir e identificar notas com muito treino, aí vai botar décadas aí a fio treinando bastante, ele consegue. Mas aí é onde entra a habilidade, né? E o dom não. O dom o cara já consegue desenvolver aquilo, desenrolar aquilo com muita facilidade. Assim. E realmente é aquela coisa. O dom, tanto o dom quanto a habilidade, mas assim, o dom, quando é presenteado pelo Senhor, é para abençoar a comunidade, como a gente já ouviu isso, né, muitas vezes no culto. A habilidade também, mas até a pessoa edificar a comunidade, mas até a pessoa identificar aquilo, às vezes dá um pouco de trabalho. Então, assim, em âmbito geral, você tendo dom ou tendo habilidade é serviço. Servir para a comunidade. Servir para... Independente, né? Independente, Lugar. sabe? É muito isso. Aí o que eu falo assim, linha tênue, é porque, como você falou, a gente fica muito exposto. O Ministério do Louvor ali fica muito exposto porque tá à frente, né? Tá sendo ali um canal, literalmente, né? Porque a adoração é isso. A gente tá ali na frente entendendo que nós somos apenas um canal. A gente é um canal aberto para que o Senhor fale através dos louvores, através das nossas bocas, dos nossos instrumentos, para que as pessoas possam realmente sentir a presença do Senhor lá. Ah, quer dizer que na pregação não vai sentir? Não, lógico que vai, sabe? Mas a gente meio que facilita as coisas acontecerem com um pouco mais de É porque tudo é fluidez. adoração ali, né? É justo. Inclusive, o tempo de louvor, eu escutei uma vez uma conversa sensacional sobre isso. Que um pastor, esqueci o nome dele, ele estava fazendo um livro e ele estava começando a chegar em certas igrejas. E ele ia no pastor e dizia: eu queria saber os louvores que vocês tocam aqui. O que ele quis dizer, e ele ainda não escreveu esse livro, é que ele consegue identificar, de certa forma, a teologia daquela igreja pelos louvores que são cantados ali. Porque Nossa. quanto tempo que é o louvor no culto? Ele é, se não maior, igual ao tempo da palavra. Então, é um grande tempo. Naquele momento, a igreja, como você disse, está sendo edificada e está sendo formada ali. Verdade. Aí, onde é que entra a linha tênue que a gente comentou? Eu não posso identificar o dom ou a habilidade da gente para o meu meio. Ah, Tiago, eu não posso tocar em outro lugar, eu não sei, na igreja? Depende. Depende do seu chamado. Depende do seu Vai compromisso chegando com em o assunto Senhor. bom. Depende do seu compromisso com o Senhor. Por exemplo, no meu caso, o Senhor foi claro comigo através de uma pessoa, de uma profeta, que disse que ele queria que eu tocasse para ele apenas. Que eu, por exemplo, já fui convidado para tocar na noite em bares, já fui convidado para ganhar dinheiro, já fui. Mas eu decidi honrar esse compromisso com o Senhor, porque eu sei que hoje o que eu tenho cantando e tocando é dom, sabe? Assim, eu não via isso quando eu era pequeno, eu não via isso como uma habilidade, eu não tinha, sabe? E hoje eu posso dizer, não, isso é um dom. E como é que tu vê essa questão assim, Tiaguinho, da dedicação? É porque o dom a gente recebe e a gente multiplica. Isso. E a gente multiplica de diversas formas. Servindo a Deus, servindo a pessoas, né?
A gente multiplica quando a gente aperfeiçoa ele. Isso. E a gente transborda porque pessoas são inspiradas. E pessoas são, vamos dizer assim, caramba, eu vejo Deus ali, eu queria ser que nem Tiaguinho, um exemplo. Né? Como é que tu vê essa questão assim? Então, é onde entra outro ponto que é muito tênue também. Porque a gente precisa se afiar, como foi dito, inclusive, na palavra, essa semana agora, se eu não estou enganado. Foi. Foi, né? Com o Gabriel. A gente precisa se afiar, né? Ou com a sua habilidade, ou com o seu dom, para a presença do Senhor, para o Senhor, certo? Mas a gente tem que ter cuidado, porque quanto mais você vai afiando, mais você vai ficando bom, sabe? Você percebe que você está tendo uma facilidade maior de fazer esse tipo de atividade, do tocar, do cantar, que se você não tiver cuidado, você vai inflando o seu ego e desviando o caminho, tá? É muito fácil isso acontecer, é muito fácil, porque hoje, como é um ministério, eu não falo não só do louvor, mas do pastor também, tá lá em cima no púlpito, como é ministério de púlpito, vamos dizer assim, não de bastidor, digamos assim, eu posso até tá sendo Tô entendendo. um pouco cruel com esse tipo de analogia, mas tipo, a partir do momento que você tem essa responsabilidade de trazer ser facilitador da adoração do Senhor, trabalhar na vida das outras pessoas, você começa a tomar aquilo só para você, o seu ego vai inflando, né? Você vai ter, meu irmão, sou melhor que fulaninho. Então, assim, você vai se contaminando e você acaba realmente E vai construindo um palco em torno de você, né? isso. E Porque eu acho que daí isso é um grande você, calo hoje, né? e você acaba distorcendo a adoração. Porque a adoração... Vira idolatria, né? Exato. Não é mais adoração, é idolatria. Porque é aquela velha história, né, Tiaguinho? Eu tô aqui, sou do louvor, mas eu sou um adorador quando eu tô arrumando o fio, Isso. né? Quando eu tô chegando em casa e tratando minha mãe. Então, as pessoas pensam que a adoração é um momento da adoração, É né? uma pequena parte do que você é, né? Eu sempre sua digo pra vida. galera, né? Aí você tá trabalhando num evento, aí tu me ajuda a arrumar a cadeira aqui. Eu já vi várias vezes, eu arrumava a cadeira sozinho aí do Conexão. Eu era do louvor só limpando a guitarra assim. Entendeu? Aí Cara, aqui quantas vezes o eu que tá em testemunhei isso jogo. comigo, inclusive no pessoal que louvou. Diz, galera, vamos arrumar umas coisas aqui. Às vezes a pessoa só arrumava o instrumento dele e ia embora. Exato. Mas isso é adoração, né? Eu tô arrumar. trazendo a ideia assim, porque eu tô 20 anos na igreja, Sim. né? É a questão de você entender que o que você tá entregando não é uma performance. O que Isso. você tá entregando é a sua vida. E outra coisa, Então, né? Assim, quando sempre você uma Deus, né? se coloca disponível ao Senhor para servir no louvor, né? Que é o que a gente tá falando agora, a gente tem que perceber que é para qualquer lugar, né? É em qualquer canto. Como assim, Alexia? É servir e servir com excelência no louvor no domingo, no sábado, no Arca Kids, no Na Arca segunda, Júnior, lavando na prato. segunda, Na terça, Na lavando o terça. banheiro. falando com a mãe direito. Falando com a mãe direito. Né? Isso que ela falou é interessante. Estudando. O primeiro moonwalk, o moonwalk que eu mandei aqui na igreja foi porque eu tava andando assim, aí eu escutei uma voz. Aí eu pensei, que voz bonita. Só que aquele cérebro fez a que eu disse, oxente, eu nunca ouvi essa voz aqui. Aí eu voltei de repente. Assim. Aí quando eu olhei, era Tiaguinho. E na mesma hora me veio esse pensamento. Eu disse, isso é um exemplo de maturidade. Por quê? Porque tem pessoas que, de qualquer forma, eu espero que não seja. Acredito que isso, se existir, Se aqui, eu é muito tivesse a minoria. voz de Tiaguinho. É bonito. Inclusive, era pra ter. Você vai cantar, viu? Obrigado. Tem gente que podia pensar assim, pô, eu canto muito, eu toco bem, então eu não vou tocar para o Kids, eu vou tocar lá no culto. Mas a gente tem. Não, tem não. Tem não, aí não tem não. Mas é porque o serviço, é porque a gente tá conversando aqui. O serviço ele envolve tudo, né? Então, um exemplo, a gente tá falando do louvor aqui, mas poderia falar de qualquer ministério. Qualquer ministério. É porque é visual. Tudo que vai falar do louvor, Claro que o louvor vai é muito envolver uma visual. dificuldade maior por causa da questão do palco, do holofote, né? Isso. A gente hoje em dia, pra ter noção, bicho, eu sei assim porque eu já ando com a galera do louvor há muito tempo. Mas vê, a galera escolhe a igreja que vai tocar, pô. Porque eu vou tocar, mas vou tocar naquela igreja ali.
porque os músicos são bons, eu quero tocar com um músico bom. Então até isso é complicado. Aí você diz, não, bicho, mas tu não vai tocar com ninguém não, tu vai começar um ministério numa igreja bem pequenininho, cara. Mas isso é Ó, questão. tu falou um mas é negócio tão questão- interessante, o limite dessa questão de os americanos, por exemplo. Eu nunca fui na igreja americana, gente, eu nem andei de avião. Mas toda vez que eu vejo alguém falar de uma igreja americana, se fala de uma coisa, excelência. Que eles são muito fissurados nisso. Aí, a gente tá falando louvor, vamos para esse meio, né? A excelência vai envolver o talento, certo? Mas ela também vai envolver, como o pastor Carlinhos falou, uma vida de adoração, Isso. sabe? A busca, né? A busca. Aí tem que ter isso. falar de louvor eu sempre acho muito, muito interessante e complicado, porque veja, entre esse cara, vou botar nomes para você que tá em casa entender. Imagine alguém que cante muito, que toque muito, porque ele se dedicou muito àquilo. Além disso, tem a questão da vida, certo? Uma vida de adoração. E a excelência, ela tá aí. Aí por que tu tá falando isso? Eu já fui para uma igreja que eu lembro que me marcou, porque não tinha um determinado instrumento. Aí eu olhei para um amigo meu e fiz, oxente, não tem tal coisinha não é? Aí o cara disse, ó, não tem, porque a pessoa que tocava, no caso, ela era uma bênção, mas ela ficou com esse sentimento que você disse, eu sou muito bom, eu sou muito bom, eu sou muito bom, e nem tinha outra pessoa, e chegou uma situação em que não teve aquele instrumento, porque não tinha outra pessoa, e o pastor daquela igreja, ele optou por ter o louvor sem aquilo ali. Aí eu fiquei pensando, a visão de excelência talvez pudesse fazer com que esse pastor ficasse, poxa, ele é alguém muito bom, ou e tal, eu vou tratar ele aqui. Mas ele optou por fazer um louvor, no caso era guitarra. Eu não entendo de música, mas guitarra é algo que a gente chama muita atenção, né? E não tinha, o louvor ficou sem guitarra. E aí eu lembrei de quando eu fazia um culto, na minha família fazia culto toda sexta, e ninguém cantava bem. Mas eu já vi muita igreja que não tem louvor, pô. Não tem banda por causa que vai ter que lidar com essas coisas de temperamento, de E aí é holofote. outro extremo, né? Não, é outro extremo. É por isso que eu digo, tudo que a gente vai fazer na nossa vida, que é profundo e relevante para a glória de Deus, vai haver profundidade. Eu Não, acho a gente que não pode outra fugir, coisa né? que anda junto com a excelência é a maturidade. Tenho que ter maturidade para entender que eu sou bom, mas eu estou servindo ao Senhor. Então, independente. Se eu for tocar guitarra, ok. Se eu for tocar baixo, ok também. Eu não sei tocar? É o meu caso hoje, por exemplo. Eu não sou ninguém que destrói, tá? Em canto nenhum aqui. Mas assim, o meu processo no louvor foi guitarra e voz. Eu sempre toquei no Conexão. Na época, guitarra e voz. Eu aprendi a tocar esse instrumento por mais tempo. Mas hoje em dia eu tô tocando baixo, pô. Eu tô achando ruim? Pelo contrário, eu tô servindo ao Senhor. Tô servindo ao Senhor. É isso que eu tenho que ter em mente. Porque eu tenho que ter essa maturidade. Porque se eu não tiver, vai acabar justamente... Eu posso acabar justamente ultrapassando uma linha que talvez não tenha mais volta. Entendeu? Ou então essa volta vai ser muito dolorosa lá na frente. Ô Tiaguinho, e o processo de criação? Porque vamos falar, para quem não sabe, que o nosso galã, além de tudo isso, ele também compõe. Eu ainda tô nesse processo de compositor. Fala um Eu pouco tive- sobre isso e fala da história. Porque ele contou nos bastidores uma vez a história e é bonita. Cara, pessoal, tem algumas pessoas que eu creio que estejam nos ouvindo e já têm acompanhado essa história. Eu, em dado momento da minha vida, eu passei por um processo muito grande, principalmente de depressão. Eu já tinha conhecido a Cristo, eu estava aqui na igreja já, e já estava... Mas a minha adolescência, ela veio muito carregada de cobranças. Me cobravam muito para ser alguém que eu não tinha maturidade para ser. Então, hoje eu entendo dessa forma, né? Antigamente eu não pensava dessa forma. Então, eu passei por um processo muito difícil e deixei que o diabo mesmo, eu acho que eu posso falar isso abertamente aqui, foi o inimigo mesmo que foi conversando, soltando palavras no meu ouvido e eu fui dando voz e chegou um momento, cara, que eu anotava. Eu escrevia o que eu estava sentindo de ruim e nessas idas e vindas de páginas e páginas de sofrimento ali, de choro, eu escrevia chorando, às vezes sem vontade de escrever, mas escrevia.
surgiu uma ideia mirabolante para tirar minha vida. Por estar dando realmente ouvido ao inimigo e não ao Senhor. E ainda tocava na igreja, e ainda orava, e ainda estava, né? Mas eu não tinha aquela profundidade com o Senhor, de certa forma. Então eu fui dando ouvidos ao tinhoso, vamos dizer assim. Então eu apliquei um plano para eu ceifar a minha vida de uma maneira rápida, simples, ordinária, vamos dizer assim. Não era em casa, era na frente de um ônibus. Eu tinha uma parada de ônibus próximo de onde eu morava. Então era só ficar na frente de um e dava tudo certo. E eu achava que os meus problemas iam acabar ali. Problemas com orfandade, problemas com estresse em casa, enfim. Com essas cobranças que eu tinha muito. Então, inconscientemente eu ia aplicar esse plano. Inconscientemente eu ia aplicar. E foi quando o Senhor realmente me resgatou, verdadeiramente. Amém. Ele, através de tia Edna, ela ligou para mim, desesperada. A gente morava no mesmo condomínio ali, de casas. Tiago, vem para casa agora. Disse, por quê, tia? Eu não tô entendendo. Se vem para casa agora, porque eu tenho um negócio pra falar com você que o Senhor já tá falando comigo já. Venha agora para cá. E, assim, independente de toda a minha situação, eu era um cara que respeitava os adultos, né? Então eu fui. Não fui rebelde nesse sentido. Então eu fui. E quando eu cheguei lá, ela simplesmente falou tudo que eu nunca abri pra ninguém. Feitou tudo. Tudo. Até do plano. Fui morto. Ela falou. Eu disse, não tem outra pessoa senão o Senhor falando com ela realmente. Entendeu? E naquele dia, foi um dia onde eu senti a morte no coração e senti o Senhor me trazendo de volta. Amém. Inclusive, desculpa aí, galera. Eu me emociono porque é difícil lembrar, às vezes. Foi quando Carlinha, minha irmã, pra quem não conhece, Carlinha é minha irmã. Acho que a gente não chegou a falar sobre isso. Ela foi pra lá depois, a pedido da filha, né, Luri. E ela chorou como se eu realmente tivesse morrido. Foi muito doloroso. Cara, acho que foi pior do que ter pulado no fedômetro. Na moral. Ver a minha irmã do jeito que tava. Aí foi quando o Espírito Santo atuou assim no meu coração, assim, do Senhor realmente diz, ó, tô contigo desde quando tu nem sabe. Sabe? E eu realmente me libertei daquelas vozes. E aquilo foi um motivo para eu dizer assim, Senhor, tu me desse esse dom de tocar e de cantar. Eu quero realmente usar esse dom para ti. Não quero só no serviço do louvor, eu quero fazer alguma coisa a mais. E foi essa oração que eu fiz ao Senhor depois desse episódio, assim, dessa situação. E com o tempo fosse passando, eu acho que chegou a passar aí uns 1 ou 2 anos, mas quando o Senhor promete, né, ele cumpre. A gente que às vezes espera que aconteça amanhã e na verdade é no tempo dele, não no nosso. Então uma melodia ficou batendo na minha cabeça, uns 2 dias, batendo na minha cabeça. E eu disse, caramba, velho, eu conheço essa melodia porque eu já escutei tantos louvores com essa melodia, mas ela bateu na minha cabeça de um jeito diferente. Ela era conhecida, mas ela tinha uma outra harmonia, vamos dizer assim. Então eu anotei. Anotei essa manhã e fiquei. Às vezes eu me acordava de madrugada e ficava tocando esses acordes, o jeito como eu tava tocando. Eu disse, tá, Deus, eu acredito que é o Senhor já me dando alguma coisa, né? Mas só tem melodia. E eu sempre botei na minha cabeça que a parte de composição é a mais difícil para mim. Porque assim, eu sou muito metódico em certas coisas. Principalmente quando se trata de letra e melodia. Se não casar, negão, pra mim, a música estraga. No meu consentimento, né? Então eu disse, se a melodia tá aqui, vamos pra prática agora, vamos pra letra. Como é que vai ser? Não sei. Não sei o que fazer. Então, eu deixei. Eu anotei, simplesmente anotei, deixei em cima da minha mesa e fui. Nesse período eu tava trabalhando com Josias, pastor Josias,
né? E numa dessas eu disse, eu vou levar o meu violão lá pra igreja, aproveito e já deixo por lá mesmo no Conexão e qualquer coisa eu uso depois. Vou levar o violão e vou aguardar ele chegar pra gente começar as atividades lá. Aí eu trouxe lá o violão pra cá e fiquei esperando. Aí eu peguei o violão, saí tocando um negocinho, aí eu voltei a tocar a melodia. Voltei a tocar a melodia. O Senhor quer dizer isso comigo. Eu não tô entendendo. O que é que o Senhor quer? Aí veio na minha cabeça, fala da tua história, fala do teu testemunho, qual é o teu testemunho? Aí eu disse, qual é o meu testemunho, Senhor? Eu perguntei assim, pra ele, qual é o meu testemunho, Senhor? Se tu lembra o que tu passou, aí eu lembro. Anotei da forma como o Espírito Santo estava me falando, porque foi ele que me deu. Porque assim, eu tocava a melodia e cantava a frase. A primeira frase e vinha a melodia. Então, era assim, eu falava e a melodia encaixava. Eu falava outra frase e a melodia encaixava. Eu disse, não tem como isso acontecer comigo. E eu falava e a melodia encaixava. Então, assim, pra mim, aquilo ali foi um presente do Senhor. E eu digo, é pra abençoar a comunidade. Não é minha. Essa música não é minha. Sabe? É pra gente, porque é presente de Deus. Tem que ter uma palhinha, né? Tem que ter uma palhinha, você tem que fechar com a palhinha aí. Tem como o Alex aí, Thiaguinho cantar assim, um trechinho assim, tem? É Porque possível. dela tem. Música, canta aí. A primeira vez que Canta aí, eu só Thiaguinho não vou fazer o falou back pra aqui, mim, eu não sei se o pessoal de casa ficou assim, mas quando ele começou a falar, eu fiquei... Como é que só eu que não sei isso? Cara, mas assim, pra mim, naquele dia, quando eu fechei ela, assim, que eu terminei, eu disse, Senhor, tá pronto. Mano, eu só tenho ela. Mas eu digo assim, eu só tenho ela com muito orgulho, sabe? Porque assim, não é meu, foi o Espírito Santo que me deu, foi o Senhor que me deu. E isso eu tenho plena convicção, porque assim... Foi algo que eu passei. Eu creio que teve gente que passou por situações piores que a minha. Tem aquele filme, né? Tu já viu... Eu Só Posso Imaginar, né? Tu já viu o filme? Sim. Que a história do cara vira uma música, né? Que estourou, ganhou o Grammy. Muito top, muito top. Então assim... Eu ia perguntar isso, Tiaguinho, se depois... Eu não sei que ano foi isso. Não sei se tu vai conseguir lembrar, mais ou menos. Mas se depois disso, tu identificou assim... Poxa, eu vou começar a orar por isso. Eu vou começar a querer mais disso. Ou se você entende que aquilo ali foi um presente que Deus lhe deu e é essa a canção. Eu entendo que foi um presente que o Senhor me deu. Mas eu entendo também que Ele tem mais pra dar. Assim, sabe? Eu acredito que... Vem mais. Vem mais. Mas exige excelência. Exige busca. Né? E a partir do momento que você meio que esfria um pouquinho no sentido do tipo oração pedindo sobre, né? Ele só vai lhe dar o presente se você quiser o presente. No momento em que você parar de pedir aquele presente, ele pode lhe dar outro presente ali, de repente ali num serviço. Pronto. Não, faz a palhinha aí pra gente já caminhar pro final. Acredito que o tempo aí já... Sei como tá o tempo. Deu. Acho que faz uma palhinha. Tá muito bom. Mas faz uma palhinha aí pra gente. Como é o nome da canção? É quando? E ela fala assim, ó. Peraí, sabe? Depois de emoção. Quando não pude enxergar teu amor, quando não pude ouvir tua voz, mesmo assim não desistiu de mim. Mesmo assim, você cuidou de mim. A razão do meu ser é contigo viver, Senhor. Me completas com teu amor, é impossível ficar sem o teu abraço, Senhor. Me contemplas com teu amor. É isso aí. Amém. Já temos o corte do...
Muito show. É muito show. A gente queria agradecer, né? Porque a gente foi tão edificado aqui. Eu espero que edifique muitas e muitas vidas. Amém. Amém. E foi muito bom conhecer a Alexia, Tiaguinho, a igreja toda também conhecer. Então eu peço para você que está assistindo, compartilhe esse vídeo, né? Entregue ele para o máximo de pessoas possível. Eu mesmo vou fazer isso, né? Então, Deus Curta, abençoe. se inscreva na página. É isso mesmo. E gratidão aí pela vida de vocês. Obrigada De fazer pelo parte convite. da igreja com vocês. Amém. Muito bom. Amém. Até logo. A gente que E até a agradece. próxima. Valeu.